Vamos dar início à roda de conversa agora com todas as participantes e agradecemos a todas pela disponibilidade, né, de vir aqui hoje na Alesc para participar dessa roda de conversa sobre o aleitamento materno. Muito obrigada. Passo a palavra a Jaqueline e Juim. Eu não me apresentei, né? Eu sou Adriana Wolff, sou cirurgiã dentista, conselheira secretária do Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina, tá? Então, agora eu passo a palavra para Jaqueline e Juim. Bom dia. Nós vamos dar início, então, com a nossa primeira palestrante, né? A Raquel, que vai falar sobre Rede que Sustenta, o apoio que toda mãe precisa para amamentar. Muito obrigada, Raquel, pela sua participação e a fala é sua. Olá, bom dia. Então, eu sou Raquel. Vou falar um pouquinho sobre quem eu sou, né? Eu sou mãe da Maria Júlia, que hoje tem 4 anos. Ali é uma foto nossa desse momento. E por que eu começo falando que eu sou mãe, né? Porque foi ali que essa jornada da amamentação começou a fazer mais parte do meu dia a dia e me conquistar. Eu sou enfermeira há 17 anos trabalhando na prefeitura de Florianópolis. E a amamentação sempre foi algo que me motivou, que por ser enfermeira trabalhava com as famílias, nos centros de saúde, motivava. Contudo, a vivência me trouxe uma outra realidade, me mostrou outros caminhos, né? E falar sobre a saúde mental da mulher que amamenta é algo que mexe muito comigo. Então, como mãe e enfermeira, eu achava o quê? Que o processo da amamentação seria fácil. Que eu conseguiria, de maneira tranquila, passar por esse processo, porque, afinal de contas, a técnica eu tinha. E não por coincidência, o meu marido também é enfermeiro, também é profissional de saúde. Então, o que eu achava que seria ainda mais prático. Só que a maternidade já mostrou que as coisas não saem tão conforme a gente se organiza, né? A minha mãe me teve de parto vaginal e eu achava que eu teria um parto vaginal também, porque, afinal de contas, a minha mãe teve um parto vaginal, foi tranquilo, o meu irmão veio de parto vaginal e só minhas irmãs gêmeas que, por serem gêmeas, acabaram indo para cesárea. Só que, para minha surpresa, a Maria Júlia estava pélvica a partir de 20 semanas e ali ela ficou. e nesse momento, hoje, eu reconheço que foi muito importante eu já saber, talvez, de antemão, que talvez eu iria para uma cesárea e fazer esse trabalho mental de compreender que talvez as coisas não seriam tão conforme eu estaria me organizando. Mas mesmo sabendo, teve muitos momentos no meu puerpério que eu me olhava na frente do espelho e eu via a cicatriz da cesárea e eu me perguntava, será mesmo que eu fiz uma boa escolha? Será mesmo que eu não poderia ter tentado? Será mesmo que não existiriam outros profissionais que poderiam estar ali me apoiando naquele momento? E aí veio muito a rede de apoio e o meu marido saber o que eu queria. Então, por isso que eu falo um pouco da saúde mental, assim. Marido não é rede de apoio, é o pai da criança, né? Então, ele tem todas as responsabilidades, todas essas atribuições para a família também fluir. Só que o que eu percebi que fez toda a diferença? Eu orientar exatamente o que eu queria. Então, eu falei para ele que eu não queria técnica, eu não queria que ele me lembrasse do que era uma boa pega, o que era... Eu queria um abraço. Então, eu queria que quando ele não me visse bem, ele me desse um abraço. E aquele abraço de verdade, aquele abraço que sem uma hora para acabar, que ele pudesse realmente me dar isso que eu estava esperando. Porque eu, naquele momento, sabia que era isso que eu mais queria. E não palavras técnicas. E não, tá indo bem, tu é capaz, a tua produção tá eficiente ou não. Então, não era isso que para mim fazia sentido. E falei para ele e falei para uma amiga.
E a Maria Júlia nasceu em plena pandemia. Então, as visitas estavam restritas, né? E, de repente, me aparece essa amiga, toda paramentada, na minha casa, de óculos, de touca, de capuz. Eu vim te dar um abraço, que tu me orientou que eu precisava vir te dar. Então, a Lígia descontraiu, então foi muito interessante esse cuidado de a gente conseguir externalizar o que realmente a gente quer, o que realmente faz sentido pra gente, né? E é isso que eu ofereço muitas vezes lá na sala de apoio à mulher, sala de apoio à amamentação da Policlínica da Mulher e da Criança, né? Toda mulher que entra lá, eu nunca vejo ela só como a mãe do bebê. Então, ela é uma mulher, ela tem dores, ela tem angústias, ela tem vivências, e sempre vai importar o processo da o antes do gestar, a gestação, o parto e aqueles dias que ela já viveu do processo de amamentação. Nunca é só olhar para ela naquele momento ali. Ela tem todo um histórico, ela tem toda uma vivência, ela tem toda uma vida. Então, a gente sempre vai acolher e fazer esse olhar diferencial. E todas nós que estamos aqui, eu acredito que somos mães, né? A grande maioria. E então consegue compreender como esse lado hormonal acaba impactando mesmo, né? Então, de manhã a gente está bem, acordou acreditando que a gente é aquela mãe poderosa e uma vírgula ali não saiu como a gente estava imaginando, a gente já começa a duvidar da nossa capacidade, a culpa já vem. E como conseguir realmente lidar com essa avalanche hormonal que a gente está vivendo para aquele momento, né? Então, toda mulher que se torna mãe nasce de novo. Então, porque ela precisa aprender, né? Aquele contexto. Então, a gente ali na Policlínica, a gente faz um trabalho com gestantes do pré-natal de alto risco. Então, a gente já faz essa orientação da amamentação no pré-natal delas. Então, todas as gestantes, elas são convidadas a participar dessa consulta. E a gente alinha, muitas vezes, com a consulta com o obstetra, para realmente ter a participação delas. Porque a gente percebeu que quando a gente agendava em momentos aleatórios do dia, conforme só a nossa demanda, por exemplo, elas não participavam, porque como é de toda Florianópolis, né? Então, as que moram no norte ou no sul, às vezes tinham dificuldade para vir para a Poli. Então, a gente associou a consulta do obstetra. Então, é antes da consulta ou após a consulta. E nisso, a gente fala muito dos primeiros dias do bebê e nos primeiros dias de retorno do pós-maternidade, quando a família está se conhecendo ali. Então, chegou esse novo integrante, chegou esse bebê, e como que vão ser esses primeiros dias? Porque daí é todo mundo aprendendo, né? É o pai aprendendo como ser pai, a mãe aprendendo a ser mãe, e o bebê também aprendendo esse processo todo. Então, qual que é essa questão, pensando assim, da saúde, né, mental, no lado da amamentação? Então, que a gente possa realmente refletir como que uma rede de apoio pode ser sensível e presente. Como que a gente consegue dar esse acolhimento? Como que a gente consegue ouvir e acolher sem julgar? Estamos entre profissionais de saúde e a gente se pergunta assim, será que a gente realmente consegue ouvir sem julgar? Quantas vezes a gente está ali ouvindo tudo aquilo e às vezes não passa na nossa cabeça, tá, mas era só fazer isso. Será que é só fazer isso mesmo? A gente está de um outro lado, a gente não está naquelas 24 horas. Então, se ela está trazendo aquilo, se a família está trazendo aquela angústia, muitas vezes é porque ela não está dando conta. Então, a gente conseguir acolher aquela dor ali, conseguir mostrar outros caminhos, que é o grande desafio. E sem julgar, sem colocar uma frase que eu sempre me toco e eu tenho que me controlar muitas vezes, é chamar de mãezinha. Quantas vezes a gente chama de mãezinha? Ô, mãezinha! Será que o mãezinha a gente não está já diminuindo ela? Não, ela está se esforçando para ser aquela mãe. Ela está se esforçando para estar ali. Então, se a gente usa um tom diminutivo, a gente talvez esteja estimulando ainda mais ela se sentir essa pessoa, às vezes, diminuída do jeito que ela já tá naquela avalanche, né? Então, na medida do possível, tentar chamar ela pelo nome. A gente atende muita gente, às vezes a gente esquece. A gente tem que dar uma olhadinha no prontuário, dar uma lembradinha. Fulano. Mas, então, ou pelo menos chamar realmente como mãe, né?
evitar os diminutivos. E sempre lembrar, né, que a amamentação ela não acontece no vazio, né? Então, hoje, como mãe, e atendendo muitas famílias, é uma fala das mulheres que eu atendo, elas dizem, nossa, agora que eu sou mãe, eu sei o quanto eu não fui uma amiga presente das minhas amigas que se tornaram mães. Então, eu com certeza, na hora que eu vou visitar as minhas próximas amigas, eu vou oferecer outro tipo de ajuda. Eu não vou como mais uma visita. Eu vou já trazendo algo para ela, realmente, me colocando à disposição. Então, eu já chego lavando a louça, eu já chego recolhendo uma roupa que está no varal, eu já chego trazendo um lanche, que parece coisas pequenas, mas é o que a gente sente falta. Quando a gente está ali naquele dia a dia, envolvido, né, com basicamente trocar a fralda, amamentar, colocar para dormir, quando viu, já passou de novo, já está na hora do bebê mamar de novo, já vamos ter que preparar as mamas. Ainda tem a história de preparar as mamas para conseguir amamentar, para conseguir fazer um melhor esvaziamento. Então, o que a gente pode dar de suporte para essas mulheres, para elas não se sentirem tão sozinhas nesse momento, né? E até uma frase que eu achei bem interessante não existe amamentação bem-sucedida onde existe sofrimento materno ignorado. Então, a gente precisa, sim, olhar para essa mulher com todas as nuances dela, né? E aqui o que pode sustentar essa mulher para amamentar, né? Então, uma escuta sem julgamento, informações claras. Hoje, a gente estava até conversando aqui um pouquinho antes de iniciar a roda, né? Estamos num mundo globalizado, num mundo cheio de informações. Só que qualidades são essas informações, né? Então, a gente tá tudo muito próximo da gente, mas, ao mesmo tempo, cadê o nosso crivo da razão? Assim, cadê o que realmente faz sentido? E isso tá para a população em geral. Então, se nós, profissionais, temos essa dificuldade, às vezes, de conseguir saber qual que é a veracidade daquela informação, tu imagina para a população em geral. Então, assim, que bom que estamos aqui para a gente conseguir difundir essa informação, de trazer o que faz sentido realmente, né? O que é uma informação verdadeira. O ambiente acolhedor, que faz toda a diferença, né? A gente sente quando a gente chega num ambiente e a gente está sendo acolhida, que está sendo recepcionado. Não precisa ter grandes glamoures, não é nesse sentido, mas um lugar gostoso, quentinho, a temperatura, ter esse cuidado com a temperatura, com a luz, e que algo está sendo tão cuidado também no momento do parto, né? De ter um ambiente acolhedor. Ter uma presença ativa, então que a família também esteja presente naquele momento. Profissionais acessíveis, né? Então que a gente consiga realmente estar naquele momento de ouvir a pessoa, estar acessível a ela. E espaços de apoio, como esse. Estamos no momento da Semana do Agosto Dourado, né? Podendo fazer uma roda de conversa e trazer esses momentos. E as salas de apoio à amamentação, como tem ali na Policlínica da Mulher e da Criança. Então, pensar que a carga mental é um peso invisível, que às vezes a gente não consegue imaginar tudo que está passando na cabeça da mulher, né? Ela está pensando que ela tem que marcar a consulta com o pediatra. Hoje, pensando no contexto que a gente vive da amamentação, às vezes o bebê ele tem 5 dias de vida e ele já foi para odonto, porque ele precisou fazer frenectomia, ele já teve que ir na fono, ele já teve que ir no osteopata, ele já teve que ir na consultora de amamentação ou numa sala de apoio à amamentação e ele já vai numa consulta com o pediatra. Ele tem 5 dias de vida, gente. E todos esses encaminhamentos... Lógico, isso é importante pensando no desenvolvimento dele, para pensar na amamentação, para ter uma amamentação bem-sucedida. Mas vocês já pararam para pensar que dependeu de alguém conseguir fazer toda essa organização e toda essa logística de tempo em um momento que ela está totalmente se entendendo naquele processo, compreendendo quem é ela naquele processo também, entendendo o que ela precisa fazer, o que é o lado emocional dela, quais são as emoções que estão vivendo ali, e ela está tendo que ser racional, porque ela tem que marcar, ela tem que estar presente, ela tem que estar na hora tal, no endereço tal. Então, passa muita informação na cabeça, né? Então, e a gente que ela consiga externalizar isso também é importante. Porque, às vezes, está tão ali dentro da cabeça dela e ela não consegue colocar para fora.
E se ela conseguisse compartilhar com alguém, ela conseguiria também delegar, também demandar e dividir essas angústias dela. E esse agito, posso te perguntar? Claro, claro. E esse agito todo também influencia na amamentação, né? Eu digo assim, passa para o bebê. Exatamente. Né? O bebê já não mama naquele ritmo dele, a mãe está agitada. É isso que acontece também, né? Com certeza, tem situações exatamente essa, porque assim, a mãe tá tão cheia de atribuições que o que ela quer? Que aquela mamada acabe logo. Então ela vai lá, vai começar a fazer compressão na mama, vai, bebê, tem que... eu preciso ver a sucção nutritiva do meu bebê, eu tenho que ver ele engolindo. Mas o bebê também precisa respirar. E aí, às vezes, nessa ele pode, vamos dizer assim, engolir ar, pode? Pode. Daí pode dar dor de barriga, alguma coisa assim, não? É uma coisa que, desculpa eu estar interrompendo, mas é porque já que tu está falando nesse momento, né? É uma coisa que eu sempre tive dúvida sobre isso, sabe? A impressão que eu tenho é que a mãe está agitada e o bebê tá na sucção ali e perde aquele ritmo e sai um pouquinho ali do bico e... engole ar, não sei se são vários isso, né? Claro, são vários fatores que influenciam, né? O fato de a mãe, às vezes, estar agitada, ela não consegue nem se conectar para ver se ela realmente está fazendo uma pega adequada. Que o fundo de tudo isso tem a ver com a pega. Então, amanhã a gente vai estar num evento, num seminário para a rede, né? Falando para profissionais de saúde. E um dos temas que eu vou estar falando é exatamente isso, pega e posição. Que é a base da amamentação, se a gente for pensar, é o arroz com feijão, é o beabá da amamentação, pega e posição, mas o quanto é desafiador? O quanto é desafiador também a gente conseguir ver e saber se aquilo ali está certo ou errado, né? Qual que é a maneira mais adequada de estar fazendo? Então, ele tem que ter realmente um bom vedamento no seio para ele conseguir fazer um bom esvaziamento daquela mama e não tá entrando ar. Se está entrando ar, é porque não está fazendo um bom vedamento. Nisso, tem vários fatores que podem estar influenciando. É a posição, é a pega, mas também pode ser porque a mãe está tão agitada ali que ela não consegue nem parar para ver se realmente ele está. E nisso, o processo da amamentação, depois que o bebê nasce, é totalmente através do estímulo de sucção. Ele precisa estar sugando para estar produzindo aquele leite. Mas tem funções hormonais que precisam estar agindo ali. E um deles, principalmente, é a ocitocina. E a ocitocina, ela é totalmente relacionada ao estresse. Então, se a mulher está estressada, ela vai diminuir a ocitocina dela. Automaticamente, se ela diminuir a ocitocina, ela não consegue ejetar o leite do alvéolo. Então, ela pode, às vezes, produzir, mas ela está tão estressada, ela não faz a contração do alvéolo, não libera o leite. E isso vai dando um efeito de bola de neve, né? Então, de uma situação foi levando a outra, que foi piorando e gradativamente vai impactando na amamentação como um todo, né? Obrigada. Eu até costumo dizer que a amamentação, ela é como se fosse um tripé. Então, ela depende do bebê, ela depende da mãe, mas depende dos dois juntos. Então, se a gente não olhar esses 3 momentos, digamos assim, a amamentação não vai dar certo. Então, se um desses tripés tiver meio capenga, a amamentação corre risco. Até com essa dúvida, né, que tu levantou, a importância de fazer uma avaliação ou mesmo procurar um apoio profissional, porque pode ser, inclusive, alteração no freio, né, e se não foi visto na maternidade ou se gerou dúvida na maternidade, tem como ser resolvido ou tentar alguma intervenção logo depois. E me coloco no teu lugar, eu sou mãe de gemelar, fono, e faço avaliação de freio, mas com os meus gerou dúvida em um. Tanto que hoje eu ainda estou discutindo sobre a necessidade de fazer uma intervenção. Ele não teve problemas de função, ele conseguiu amamentar, teve algumas outras interferências, como a PLV, e aí teve que fazer um outro tipo de manejo, né, na amamentação. É tanta coisa assim que foi levantando e é uma mistura. O profissional que trabalha com isso todos os dias não sabe o que fazer muitas vezes quando tem o próprio filho, né? E os meus eu amamentei, um foi até 8 meses, outro foi até 9 meses, tive que dar complemento.
E como faltou, foram filhos de pandemia também, mas como faltou esse olhar profissional de uma outra pessoa, sair da posição de fono para ter um outro olhar, um outro cuidado, um outro carinho para tentar resolver essa situação. E um dos primeiros sinais que a gente pode procurar realmente uma ajuda é essa questão de estar fazendo barulho. Será que é só porque a mãe está estressada? Ou será que tem algum posicionamento errado? Será que tem alguma outra interferência? Claro. Assim, eu estou me emocionando te ouvindo falar tudo isso, né? E que a gente não se olha nessa posição de mãe, de profissional, é uma mistura de sentimentos. Sim, sim. E te ouvindo, Fran, eu me emociono e fico até arrepiada em alguns momentos, assim, porque em algumas situações com a Maria Júlia, a pediatra que nos acompanha, ela olhou para mim e falou assim: Raquel, tu é mãe da Maria Júlia. Tu não é a enfermeira, tu não é a profissional de saúde que está ali com ela. E para mim, quando ela me falou isso, ao mesmo tempo eu me emocionei, eu comecei a chorar na consulta, que eu falei, meu Deus, é isso, né? Em que momento foi que eu não consegui desvencilhar isso? E eu estava ali para realmente ser acolhida, para ser ouvida, para conseguir me conectar com a minha filha como mãe. E não como enfermeira. A Maria Júlia não precisava de uma enfermeira naquele processo. Ela precisava de profissionais que estavam nos apoiando naquele momento, né? Mas não da Raquel enfermeira, precisava da Raquel mãe. E aí parece que aumenta a nossa carga mental, né? Tu fica muito mais... Até... o que eu não estou sendo boa aqui? Eu não estou sendo boa mãe ou eu não estou sendo boa profissional? Meu Deus, e tudo que eu já fiz pelos pacientes, eu poderia ter feito muito mais. É muito interessante a gente ouvir outro profissional da área de saúde falando também sobre a amamentação e se posicionando dessa mesma forma. O problema não foi só comigo. Exato. E hoje isso é o que me motiva, né? São os desafios do processo da amamentação que me fazem cada vez mais estudar a amamentação. Que teve um momento, quando eu fui para a sala de apoio à amamentação, eu pensava assim, nossa, mas tem vários casos desafiadores, e como que eu vou dar conta desses casos, né? E vem demanda, e a coisa vai, e parece que ainda falta uma partezinha ali que eu poderia ter mais um pouquinho de conhecimento. E cada curso que eu faço, eu percebo o quanto a gente tem para evoluir ainda, o quanto tem para crescer. E se fala da amamentação, mas ao mesmo tempo ainda tem muito para evoluir. Não é à toa que hoje já tem uma especialização em aleitamento materno, né? Então, de tamanha a importância da abrangência dessa temática, né? O quanto tem para crescer ainda. Então, falando um pouquinho do que é rede de apoio, né? Quem são essas pessoas que podem fazer parte dessa rede de apoio? Então, vizinhos solidários, os vizinhos mais próximos, né? Poder auxiliar nesse apoio à família. Profissionais empáticos, a comunidade estar presente. E agora, já que estamos no mundo digital, né? Até redes de apoio digital realmente existe essa situação para nos ajudar a acolher. E as salas de apoio à amamentação, já que a gente está falando, né? Não podemos deixar de falar dela. Então, quando a gente pensa no processo de amamentação, a gente sempre fica muito preocupado com a questão de um desmame precoce, né? Então, a gente sempre pensa na ponta de um iceberg, né? Então, quando a gente vê um processo de desmame precoce, o que aconteceu? Quais foram todos esses passos que aconteceu para chegar nesse processo de desmame? Então, a gente sempre tem que ter um olhar mais abrangente, abrir as possibilidades, né? Que muitas vezes estava lá embaixo, começou com uma depressão pós-parto, que a gente não conseguiu ver, começou com uma baixa autoestima, essa mulher já tinha históricos, às vezes, antes da gestação, de não se sentir confiante, e foi achando que conseguiria, a pressão do julgamento, um isolamento social, que muitas vezes, a gente que foi da pandemia, né? Então, a gente, mais do que nunca, estava ali, a gente e os bebês, né? E nossos maridos saíam para trabalhar. Então, aí ter esse olhar atento e ampliado para pensar o que pode ter acontecido com esse desmame. E o que a gente pode pensar de maneira sustentável, pensando na Semana do Aleitamento Materno, e hoje a semana está falando muito, né? Priorizemos apoios sustentáveis.
a pensar na amamentação como algo sustentável para o ambiente e para o planeta. Se a gente for pensar, é algo que está pronto, é um alimento vivo, natural. A Nutri está aqui para falar ainda mais sobre isso, né? Eu me encanto, e ontem eu estava num evento e eles mostraram uma imagem de microscópio do leite. E quando dizia que o leite era vivo, eu imaginava realmente algo se mexendo. E olhar, e ele se mexe mesmo. Eu fico encantada, gente. A Carol tá ali rindo porque ela sabe a minha empolgação, né, E Carol? é muito prático, né? Exato. É muito prático, já tá na temperatura certa, tudo que tu precisa tá ali. É muito prático, é muito perfeito. Então, que pena que algumas vezes a gente precisa realmente abandonar a amamentação, mas tudo bem, também isso aconteceu. Mas o leite é uma natureza muito perfeita. E agora, mais pra gente, uma frase final pra gente refletir, né? Então, quantas mães você conhece que foram fortes demais por tempo demais? Então, essa frase mexeu bastante comigo, assim, quando eu li, eu achei ela pesada e eu pensei em trocar ela, e depois eu falei, não, se ela mexeu assim comigo, é ela mesmo que vai. Então, eu deixo a reflexão com vocês, né? Quantas de nós já conheceram ou quantas de nós fomos essa mulher forte demais por tempo demais? E, para finalizar, a rede de apoio não é luxo, é condição para que a maternidade seja uma experiência viva, digna e humana. E a sua jornada importa, você não está sozinha, né? Então, pensando na mulher como um todo, assim, a gente... esse momento de estarmos aqui numa roda de apoio entre mulheres, para a gente conseguir se fortalecer e daqui para frente também conseguir trazer mais esse apoio, né? O que a gente pode levar para o nosso dia a dia para dar esse suporte, estar mais presente. E a sala de apoio à amamentação, ela funciona de segunda a sexta, das 7 às 19. Hoje a gente precisa fazer agendamento, a gente teve uma época que estava em livre demanda, mas a gente não consegue mais pela demanda e pela estrutura, e para dar esse acolhimento que eu trouxe aqui um pouquinho para vocês, essa escuta, a gente faz agendamentos individuais, então a gente não faz atendimento coletivo nesse início do processo da amamentação, né? Então a gente precisa estar fazendo o agendamento. Só passar o telefone, porque de repente fica gravado, né? Então, para agendar, o telefone é 48988731413. Pelo WhatsApp. Daí pode mandar o WhatsApp que a gente responde. Alguma dúvida? Acho que já foi bem falado a tua parte aí sobre o aleitamento materno. Foi muito bom, né? E o que eu tinha de dúvida, pelo menos, ficou muito bem esclarecido. Muito obrigada. Jaqueline, só gostaria de tecer um simples comentário. Raquel, assim, foi realmente emocionante te ouvir, né? Me coloquei assim em algumas situações. Eu sou mãe de 2 meninas, com experiências completamente diferentes, né, entre uma e outra. Mas o que eu queria trazer, assim, acho que uma questão, na verdade, que a gente acaba também não pensando e não discutindo muito, né, ao longo assim da nossa formação, né, as transições, as alterações que foram ocorrendo também com o tempo, né, em relação a essa rede de apoio. Porque se a gente for pensar, né, por exemplo, com as nossas avós ou com as nossas mães, né, que eram situações diferentes, né, era um ambiente mais acolhedor, digamos assim, né, as mulheres se amparavam. Se apoiavam, se amparavam, né? Eu tenho algumas experiências assim na família, e a gente brinca, né, que é a casa das tantas mulheres, né? Porque tem um livro, né, A Casa das 7 Mulheres, e a gente brinca assim, porque é isso, né? Quando nasce aquele bebê, nasce uma mãe, uma avó, no meu caso bisavó e trisavó, porque eu tive contato com elas, né? Então, acho que é importante a gente trazer isso também, né? De refletir, na verdade, sobre isso, né? Sobre as mudanças que a sociedade vai tendo
e o quanto isso reflete, né, na saúde mental das mulheres. Então, eu acho que tu trouxe assim questões muito importantes, né? Eu saio daqui enquanto profissional, mas também enquanto mãe e mulher, né, mais motivada, né, a acolher. Assim, né? Quero te agradecer. Que bom, fico muito feliz de ter trago essa contribuição. E eu gosto muito quando as avós estão na consulta. Tem muito profissional de saúde que às vezes fala, ai, a avó entrou, lá vai vir uma avalanche. Mas é muito interessante quando a gente consegue trazer ela para esse cuidado, para esse processo da amamentação. E eu gosto que elas falem realmente o que passa na cabeça delas. Quando eu falo, um dos mitos que a gente vai estar falando, né, a questão da chupeta. Muitas avós vão estar estimulando o uso da chupeta. Então, eu peço para elas falarem por que elas acham que precisa daquela chupeta. E elas conseguirem também externalizar e conseguir mostrar que existem outros caminhos, que existem outras possibilidades. E quando eu trago isso para elas, muitas vezes elas, nossa, mas eu nunca parei para pensar por esse lado. Então, a gente, enquanto profissional de saúde, a gente conseguir trazer esse olhar delas para aproximar e não também ter uma ação de já repelir elas. Porque a família, às vezes, vem com já meio que receoso. Ah, a minha mãe pode entrar? Pode! Mas porque tu já sente ali que já está um ambiente mais tenso em casa. E quando ela vem, ela consegue daí trazer. E eu consigo olhar para a mãe e dizer, tá vendo? Mas ela também pode ajudar, então talvez a fazer a comida não é tão gostoso. E trazer com responsabilidade, assim, dar tarefas para essas mulheres, assim, porque senão elas se sentem perdidas também. Elas querem ajudar e não sabem como. E daí elas acham que a ajuda é, dá uma chupeta. Mas quando elas têm outras atribuições, elas também se sentem parceiras. Também mais pertencentes. Pertencentes, também. Isso, exatamente, assim. Então, é muito interessante e gosto também de falar essa mudança social que a gente teve. Até o homem está participando, né? Então, eu participei de alguns eventos e achei delicado quando algumas das palestrantes não quiseram evidenciar a presença do homem trabalhando sobre o aleitamento materno e sobre saúde mental e tal. Mas, gente, ainda é raro. Ainda são poucos. E esses poucos, não que a gente precise colocar eles como ídolos, mas eles precisam ser exemplos e mostrar que é possível. Então, é muito interessante quando a gente consegue ter essa participação também. Porque, para eles, também é difícil. Também é novo. Também é algo que eles não aprenderam lá na casa deles. E está se fazendo... Eu tenho um filho que ele amamentou, vamos dizer assim, né? Ele colhia o leite, porque a esposa dele precisou de muita ajuda, e ele colhia e ele dava, botava, foi ensinado na maternidade, botar aquela... uma seringuinha e o dedinho com a luvinha na boca, e aquilo ali para mim foi novidade, eu achei o máximo, né? E ele se achou o máximo também em participar naquele momento de recém-nascida que precisava para não deixar de mamar, né? Então, isso aí foi muito importante na vida deles, inclusive para ele ter um outro olhar de participação também e de contribuição, né, nessa fase da vida do neném. Muito legal. Eu acho que é importante a gente falar também, Raquel, que nós, como profissionais, temos as nossas histórias, né, de vida, né, com as nossas mães, com nossas famílias. Essas famílias vêm com as histórias delas. E, muitas vezes, as dúvidas, os problemas, as coisas que eles estão ali querendo expressar, se a gente não tem essa abertura, a coisa não vai e não anda, justamente porque a gente não deixou essa abertura, né? Sim. Vou contar para vocês uma história pessoal, né? Eu não sou mãe, mas sou tia, né? Quando o bebê nasce, né, a família, e a minha primeira sobrinha foi uma sobrinha por via de adoção, e ela foi amamentada. Eu, como pediatra, quando, né, ela nasceu,
e teve aquela história toda, né, de chegar na nossa família, eu morri de vontade de dizer, vamos amamentar, vamos, mas eu fiquei com medo. Achei, o que a minha cunhada, o que meu irmão vão achar disso? E passaram-se alguns dias, né, a minha cunhada veio pedir ajuda porque ela queria amamentar. E ela estava com vergonha de pedir também, porque ela disse que o que ela ia achar, né, dessa questão. Minha cunhada é dentista também, da saúde, meu irmão também é da área da saúde. E, no fim, deu super certo. Não foi um aleitamento exclusivo, mas ela mamou por muitos meses. Depois, eles acabaram tendo um outro filho, né, acabou engravidando, acabou tendo um outro filho que também foi amamentado. E foi uma história muito legal. E se a gente não tivesse tido, mesmo em família, essa abertura, tivesse deixado, né, a coisa rolar, não tinha acontecido, provavelmente. Então, a gente está se mostrando aberto, está deixando eles falarem, está perguntando, às vezes, né, qual é a sua dúvida, o que você quer falar, não vir com uma coisa pronta, dá bastante abertura para a coisa ir para frente. Eu posso só mais uma dúvida? Então pode falar. Ainda tenho muitos questionamentos como mulher do porquê que não deu certo, né, a amamentação. Então, a minha gravidez foi maravilhosa, meu casamento estava indo tudo bem, só que a amamentação para mim foi muito difícil. Meu filho nasceu em São Paulo, numa das maiores maternidades do Brasil, né, na rede, hoje é da Redditor, né. Então, assim, eu tinha todo o suporte, todo o cuidado, então não sou, né, de uma classe social que não tem, né, essa parte do acolhimento e né, como é que eu posso dizer, da assistência. Então, eu mesmo com assistência, o meu filho com 14 dias de vida teve que ir para a UTI, porque eu colocava ele no meu peito e ele simplesmente não mamava e estava perdendo peso, aí com 14 dias a gente teve que voltar para a UTI, e ele ficou mais 7 dias na UTI, porque eu não estava conseguindo amamentar. E até hoje eu me questiono o que deu errado. Eu não sei dizer, então isso para mim é um mistério, sabe? Hoje em dia ele é super saudável e tudo mais, mas eu fico me questionando o que eu estava fazendo de errado. E até hoje eu me questiono, o que será que foi que eu fiz de errado? Com meu segundo filho também, a amamentação eu não consegui seguir muito para frente também. Então, assim, eu falo que é o formato do bico do meu peito. Então, eu deixava ele ali, voltando, né? O meu primeiro filho, ele ficava ali no peito, meia hora, 40 minutos, 1 hora. Colocava no outro peito, achava que estava esvaziando e ele continuava perdendo peso. Aí eu ia pro banheiro tomar banho. Quando eu chegava no banho, um monte de leite saindo sabe? Eu me lembro assim do vidro, assim, do box do banheiro, cheio de leite, assim, escorrendo. Até que ele teve que voltar. Então, isso pra mim ainda é um questionamento e é por isso que eu tô aqui hoje. E eu quis só contar a minha história, porque na época foi bastante sofrida para mim. Eu lembro que foi um dos maiores sofrimentos da minha vida. Hoje em dia já está superado, mas naquele momento, deixar meu filho na UTI, 8 horas da noite, pegar as roupinhas dele, eu me lembro abraçada na frente da maternidade, esperando a minha mãe vir me buscar de carro, e eu abraçada com a roupinha dele como se ele tivesse morrido, sabe? Uhum. Porque para mim foi a primeira vez desde que ele nasceu que eu tive que me separar dele. Então, essa distância, né, e deixar ele ali aquela madrugada dentro de uma incubadora por minha causa, porque eu estava fazendo alguma coisa errada, sabe? Foi uma noite de bastante sofrimento para mim, e até hoje eu não sei dizer o porquê, o que deu errado. Os médicos também, né? Eu amamentei, na verdade, 3 meses
até que chegou uma hora que eu, né, junto com a suplementação, até que chegou uma hora que eu desisti e falei, quer saber? Eu sou mãe e não importa se eu estou amamentando ou não, se é através de mamadeira ou não, o que eu preciso é fazer com que essa criança cresça saudável e feliz, né? E é isso. Obrigada. Só agradecimentos para as meninas poderem contribuir. Eu acho que a gente é preparada para que tenha uma gestação maravilhosa, para que ocorra tudo bem. A gente nunca espera que uma amamentação uma coisa tão natural, né, que a gente não vai conseguir amamentar, né? Então, eu acho que por isso que nasce essa culpa. A gente óbvio, a gente está esperando que tudo ocorra bem. Daí, quando chega no momento do parto, a gente tem um parto, vem o bebê ali, né? Uma coisa nova para todo mundo que não consegue, eu sei que eu também passei por isso. Não mamou por um dia, por inúmeros fatores. Eu saí da maternidade tomando fórmula. Então, acho que é isso também, né? A gente não está preparada para que não siga a normalidade. Né? Porque você vê uma cadela que acabou de, né, parir ali 4, 5, 7, e eles já vão ali, mamam tão fácil, então comigo também vai ser assim, tipo, ele vai sair, né, e eu vou colocar ele ali no meu peito, e é só colocar ele ali, ele vai mamar. Era essa a impressão. Por mais que durante a gestação as pessoas falem, olha, a amamentação é importante, é difícil, você tem que se preparar. Então eu preparei todo o peito, usava aquele um negocinho de plástico que tinha na época, né? Nem sei se agora ainda a gente se utiliza isso, né? Pro bico do peito já ir se preparando e tudo mais. Mas você acha que é natural, né? Meio selvagem, assim, né? Será instinto animal, né? Será que a ansiedade também não interfere bastante? Tanto a espera, tanto o preparo, de repente, não sei. Então, eu gosto muito de falar de quebrar essa questão de que a amamentação é instinto, né? Então, eu falo muitas vezes sobre isso. E num dos eventos, uma pediatra falou algo que eu comecei a usar essa frase dela porque fez muito sentido. Então, nós mulheres nos preparamos por 9 meses pro parto. Então, as consultas de pré-natal, se a gente for pensar friamente, é pensando no parto. Então eu tô me preparando para esse momento, o bebê tá crescendo, tudo, mas a gente se prepara e faz inúmeras consultas pensando para o momento do parto. E quantas consultas realmente a gente faz para a amamentação? A amamentação vai durar pelo menos 6 meses de maneira exclusiva e, quem sabe, até 2 anos de maneira complementar. Então, quanto que a gente realmente se prepara? Não necessariamente, às vezes, a gente precisa fazer tantos preparos exclusivos com a mama, mas a gente também está falando com a nossa rede de apoio, né? O que eu espero, o meu cansaço, eu tenho que organizar as minhas contas, eu tenho que organizar a minha estrutura da casa. Então, são vários fatores que influenciam para que o processo da amamentação dê certo. Lembra que eu comentei que é uma tríade? Então, assim, primeiro eu agradeço por conseguires falar e trazer isso, assim, é muito importante. Que bom a tua coragem de conseguir externalizar isso. Agradeço essa oportunidade de tu contribuires. E gostaria que tu conseguisse trabalhar realmente essa culpa que tu sente, porque com certeza não foi só por tua causa. Então, falar hoje, 12 anos depois, é muito difícil e é muito mais fácil olhar externamente. Mas lá o teu dia a dia, o teu momento. A tua mama, se estava jorrando desse jeito, talvez inicialmente não era uma questão de produção de leite. Mas será que a tua auréola estava macia o suficiente para o bebê conseguir abocanhar e ficar? Será que ele não estava só escorregando? Então ele ficava ali e a força toda dele era para ele conseguir se manter na mama. Mas ele perdeu tanta força para conseguir se segurar na mama, porque a mama estava tão dura e ele escorregava. E ele perdia energia, porque ele já estava num processo de várias mamadas tentando fazer esse processo, sabe? Então, assim, são muitos fatores. Tem o fator emocional, sim, porque vai estar impactando, sim, na produção do leite, né? Então, são várias etapas para a gente olhar, assim, acolhe a tua culpa para trabalhar, porque não dependeu só de ti. Eu tenho certeza que foram vários fatores que levaram para esse processo de desmame. Não foi só por sua causa, assim, sabe? Consiga realmente acolher
e trazer com outro olhar. E que bom que tu tá conseguindo falar. Quanto mais tu conseguires falar, melhor vai ser. E te falo porque eu olhei para minha cirurgia muitas vezes da cesárea. Eu tive que acolher realmente, tive que passar a mão, tive que pensar que aquela ali foi a melhor via de parto para aquele momento. E na situação que vocês viveram, esse foi o melhor possível para aquele momento. Hoje, 12 anos depois, tu tem mais informação. Mas que lá na época tu não tinhas. Então, não coloca isso como um peso, né? E às vezes, quando a gente começa a procurar muitos porquês, às vezes é a nossa mente sabotadora, né? Então, ao invés de a gente se acolher e de a gente dar um abraço na gente mesma, a gente vem aqui com um chicotinho e começa a colocar mais um peso em cima da gente. Então, a gente conseguir diminuir esses chicotinhos, porque a gente tem que ser a mulher poderosa, a mulher maravilha. E eu trago isso hoje mesmo, falando de saúde mental, para a gente quebrar um pouquinho disso. Assim, a gente não é essa mulher maravilha. A gente é uma mulher de rede, de apoio, de estarmos todas juntas para a gente conseguir realmente seguir adiante, né? Só complementando a sua fala, né? Você falou, né? Você não é um profissional da saúde e se sente toda essa preocupação, essa culpa, né? Eu sou fonoaudióloga e os meus filhos não conseguiam mamar. Só que ninguém, naquele momento, eles fizeram 35 anos. Hoje eu sei o que eles não tinham. Eles não tinham a coordenação entre a sucção, a respiração, né? Eles não tinham força para mamar. Só que naquela época não se falava sobre essas questões, né? Então, eu quero, eles vão mamar, e eu via nitidamente eles perdendo peso, né? Do pediatra chegar para mim e falar, ou você entra com a mamadeira, ou eles vão morrer de fome. E eu chorava e falava, não, eu quero que eles mamem. Eu sei a importância. E eles acabaram entrando, né, na mamadeira, e aí começou, eu não desisti, né, fui tentando, dava uma vez mamadeira, outra vez no seio, e fui sozinha, né, eu apertava um pouco, injetava, e aos poucos eles foram pegando o jeito de mamar. E até consegui, até 4, 5 meses, que eles mamassem intercalando com a mamadeira. E para mim foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu falava, como que eu, fonoaudióloga... É frustrante, né? É frustrante. É frustrante. Depois de uns anos, eu comecei a fazer cursos, né, para entender e aí tirar todo esse peso dessa culpa, né, que ninguém falou, que eles não conseguiam porque eles não tinham esse preparo para mamar, e que eu podia ajudar com as massagens, com sucção não nutritiva, N coisas que depois eu aprendi, mas naquele momento ninguém me falava, o pediatra só falava para mim, se você não entrar com a mamadeira, eles vão morrer de fome. E aí vinha meu marido, minha mãe, minha sogra, né, e todo mundo, você tem que parar de insistir, você tem que parar de insistir. E aí, com 10 dias, eu desisti e entrei na mamadeira. E eles começaram daí, aos poucos, foram na mamadeira e mamando, mas eu não parei de dar de mamar até 6, 7 meses. Eu acho que foi 6 meses que eles conseguiram. Então, assim, foi muito frustrante para mim, né? E só com o tempo que eu fui aprender, né, o porquê que eles não conseguiram mamar. E aí essa culpa, né, acabou sumindo e eu compreendi. Hoje são 2 homens grandes, maduros, tal, mas assim foi uma frustração muito grande. E a gente recebe mães com esses depoimentos, né, sendo profissional da saúde ou não. Exato. E vocês falando, eu lembrei de uma família que eu atendi e pensando na questão dos utensílios, né? Até isso evoluiu. Então, hoje, pensar na mamadeira é um dos últimos itens que a gente pensa no processo da amamentação, por saber dos riscos que a mamadeira impacta muitas vezes no processo da amamentação e aumentando a possibilidade de um desmame precoce. E essa mãe, eu atendi ela já na gestação. E ela tinha uma hipoplasia mamária, que é uma situação mamária
de que não tem glândulas mamárias, então ela provavelmente não vai conseguir suprir a necessidade da produção de leite. Então, era algo que, no caso dela, a gente já tinha grandes possibilidades de ela realmente precisar da necessidade do complemento com a fórmula. E a gente já começou a trabalhar com ela para, desde a gestação, que o processo da amamentação dela seria um pouco diferente. Então, aquele sonho de amamentar exclusivamente no peito seria possível. Contudo, ela teria uma sondinha. E, gente, eu cheguei a ficar arrepiada que uma vez eu publiquei no Instagram uma outra foto de uma outra mulher amamentando com sonda e ela, Raquel, tu não tem noção de como foi importante tu mostrar que outras mulheres também amamentam como eu. E que, sim, isso também é amamentar. Então, para mim, assim, foi bem importante, porque às vezes, pelo meu dia a dia ser tão comum, muitas vezes, eu precisar desse utensílio da sonda e usar e mostrar para elas, aquilo ali, para mim, é amamentação. Aquilo ali está sendo um processo de amamentação. E agora eu reforço para elas que aquilo ali é a amamentação delas. Porque, às vezes, elas não estavam vendo. Elas estavam se sentindo culpadas ou menos mulheres porque achavam que elas não estavam amamentando. E claro que estavam, o bebê estava no peito. E é só que a gente precisava, às vezes, da ajuda do leite artificial. E que, nesse momento, ele é bem indicado. Ele é realmente importante. No caso dela, ela não produzia o suficiente. Então, a gente precisava desse apoio, né? Hoje, a gente ainda não tem tantos estudos e tantas evoluções para a gente pensar em, às vezes, até ter o leite materno humano liofilizado. Então, temos que ainda evoluir nesse sentido, né? Mas o quanto é interessante, o quanto já evoluímos e o quanto ainda temos aí de passos pela frente. Mas eu acredito... Alguém tem mais alguma dúvida? Porque o tema é interessante, né? A gente se empolga, a gente fala e a gente tem mais algumas colegas também para também trazer a contribuição delas. Mas mais alguém? Alguma dúvida? Obrigada, Raquel, né? Acho que foi uma apresentação e uma conversa assim muito empolgante, né? Muito interessante, mostrou tanto ainda que a gente precisa aprender cada dia um pouquinho mais, né? Cada dia tem uma coisa nova que pode ajudar a gente a ajudar as mães, né? Obrigada.